Notícias direto do hospício. Olá, eu sou Ricardo Manário e esse é o Notícias direto do hospício. Hoje, dia 2 de março de 2026. Sejam todos bem-vindos. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se no canal. Pessoal, faltam apenas 250 inscrições para nós chegarmos aos 3.000. E chegando aos 3.000, vai dar, né? Vamos, como diria o Bruno Henrique, vamos mudar de patamar, tá? E a minha pretensão é fazer mais lives. Aliás, muito obrigado ao pessoal que participou da live assistindo ao vivo no sábado, quando falamos dos 40 anos do Plano Cruzado, que interagiu no chat, o pessoal que depois assistiu, deixou seus comentários, minha gratidão. Tá previsto para o dia 14, né, no sábado, 9 da manhã, um pouquinho mais tarde, para vocês poderem dormir e assistir, participar ao vivo, porque é uma delícia, não é? Falar sobre os anos de Collor de Mello, que em 15 de março de 1990, né, tomou posse na presidência e já confiscou o dinheiro do pessoal, né? E a gente vai falar mais detalhes, mas a minha ideia é fazer mais lives. E vendo ontem o Acorda Brasil, os comícios, os discursos, eu me lembrei de uma das campanhas, que foi uma das coisas mais legais que eu lembro de ter visto, que inclusive me despertou para essa coisa de política, de democracia, que foi a campanha das diretas já, que começou em 1983. E é interessante porque foi no dia 2 de março de 83 que o então deputado federal Dante de Oliveira entrou, não é, com um projeto, né, de emenda constitucional número 5, que acabou recebendo o nome de Emenda Dante de Oliveira. Se essa emenda fosse aprovada pelo Congresso Nacional, nós teríamos eleições diretas para presidente já na sucessão do general João Batista de Oliveira Figueiredo. Lembrem-se que o Brasil, né, não elegia presidente pelo voto direto desde 1960, a eleição do Fujânio Quadros. Começou o período civil-militar e aí desde o início, né, nós tivemos eleições indiretas. E era um momento de desgaste do regime, vivíamos uma crise econômica profunda, né? Recessão econômica, um desgaste do regime civil-militar e os civis sonhavam em voltar ao poder, eleger um presidente da República. E a campanha foi crescendo. Começou a ter alguns comícios em 83, se não me falha a memória, o primeiro foi em Abreu e Lima, em Pernambuco, com 100 pessoas. Teve uma praça Charles Miller aqui em São Paulo, mas o fato é que no ano de 1984, né, as manifestações aumentaram significativamente. Por quê? Porque no dia 25 de abril seria votada pelo Congresso Nacional a emenda Dante de Oliveira. Então assim, se intensificou. Nós tivemos um comício na Praça da Sé, no dia 25, né, de janeiro, que era aniversário da cidade, com 300 mil pessoas, mas depois, em abril, com mais de 1 milhão de pessoas no Vale do Anhangabaú, na Candelária, no Rio de Janeiro, no Brasil inteiro, todo mundo de amarelo, né, gritando diretas já, movimento suprapartidário, negócio assim, bem legal. Eu vou colocar aqui um trechinho, alguns segundos, do discurso do Tancredo Neves no comício que teve lá no Rio de Janeiro, na Candelária, tá? Deixa eu fazer a transição aqui, só pra gente, né, recordar e viver. Vamos lá. De se exigir tudo, sofrimento, luta, sacrifício, só não pode se exigir deste povo é que ele renuncie à sua consciência cívica. Estão querendo fazer do nosso país uma democracia sem povo e uma democracia sem voto. Então vejam vocês, pessoal, que trata-se de uma coisa muito semelhante a que nós vivemos hoje, né? Todo mundo cansado da situação que se vivia, e aí nós tivemos o dia lá da votação da emenda, tá? E aí o que aconteceu? Dia 25 de abril. E todo mundo, putz, eleição direta, vamos lá, todo mundo empolgado, feliz, puxa, né, os civis de volta ao poder, vamos ter eleição, a cidade de Brasília cercada, porque eles tinham medo, né, de caravanas que iriam de toda a parte do Brasil até Brasília, não é? E aí tivemos a votação. Pessoal, faltaram 22 votos para a emenda Dante de Oliveira ser aprovada. Faltaram 22 votos. O número de deputados federais que ou votou contra ou que sequer compareceu é muito mais do que 22. Faltaram 22 votos. Foi frustrante, inclusive,
O nome deles ficou exposto, né, em painéis e outdoors, para o brasileiro saber quem fez aquilo e quem foi a favor e quem foi contra. Que, aliás, né, e por isso, foi ruim, foi. Não tivemos eleições diretas, não, só em 89, quando o Fernando Collor de Mello foi eleito. O Tancredo, mesmo sendo oposição, foi eleito, mas isso é uma outra história que eu vou contar em um outro momento para vocês. De qualquer maneira, isso pavimentou a abertura política e a eleição do Tancredo Neves, ainda que por via indireta. Então, não é? No final, deu certo. Por que que eu estou falando isso? Porque nós vivemos tempos muito difíceis no Brasil. Mas antes, pessoal, eu tenho um recado do Madurex para vocês. Vamos lá? Dá só fazer a transição aqui e vamos lá. No a la guerra, no a la guerra, not war, not war, not war. Just peace, just peace, just peace, forever, 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 peace forever. Então, não é, pessoal? Conforme vocês sabem, eu não estou monetizado ainda aqui no YouTube. Então, se você puder fazer um Pix, tá bom? Me ajuda bastante. Pix Forever, justpix@gmail.com. Qualquer valor para a gente manter esse trabalho e ampliá-lo. Muito bem. E nós vivemos no Brasil hoje tempos muito difíceis. Escândalos de corrupção, um governo autoritário, um governo que só se alia com o que há de pior, censura, repressão, presos políticos. Na verdade, o pessoal do 8 de janeiro, Bolsonaro, né, outros militares presos são reféns, né, que o governo, o Estado e o próprio judiciário usam para fazer chantagem. Mas nós vivemos, quer dizer, uma situação, né, se a gente comparar, pior do que se vivia na época do Figueiredo, porque já não tinha o AI-5, não tinha repressão e hoje a gente ainda tem. E o povo brasileiro ficou amedrontado, porque ele voltou às ruas agora, né? Quando começou a campanha das diretas, em 68 não tinha manifestação. E o povo voltou às ruas. Com pautas importantes, fora Moraes, fora Toffoli, fora Gilmar Mendes, né? Anistia, muito embora fale-se da dosimetria. Então, o Brasil acordou. Temos um ano importante. Não podemos parar, precipitar, nem retroceder, não é? Vamos continuar com firmeza. Você fala, mas Manara, o pessoal das diretas não conseguiu, mas depois nós tivemos eleições diretas. Aos poucos a gente vai. Temos um ano decisivo. E vejam, o contexto que levou ao fim do período civil-militar, o contexto internacional, era do primeiro round da Guerra Fria até acabar, todo mundo pensou que tinha acabado. Então, né, não tinha mais a necessidade, né, daquela coisa de defender um governo para evitar o avanço comunista. E nós temos hoje também um contexto internacional. Ações dos Estados Unidos e Israel lá no Irã, a captura do Maduro, a captura del Mencho. Então, pessoal, vamos ser otimistas. Não parar, não precipitar, não retroceder. Curta, comente, compartilhe e eu estou seguindo a orientação do meu mestre Aldelino. Sempre que eu puder, eu vou pôr um pouco de história aí. Fiquem todos com Deus, uma excelente semana e até a próxima.